Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou numa série de reflexões aqui diárias sobre os mais variados assuntos que envolvem a vida. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador, pai de família, uma mistura de facetas aí, como quase todo mundo hoje em dia em 2025. Cada vez mais a gente tem que agir em várias frentes, ter várias frentes profissionais e pessoais, tudo integrado, né? E hoje eu queria falar sobre rotina, sobre hábitos, sobre disciplina, motivação, consistência, repetição, a diferença do vício, do hábito, a tensão entre a liberdade, né? Porque às vezes a disciplina, a rotina parece que prende a gente, mas de certa forma liberta, porque a gente acaba, quando consegue conscientemente escolher os hábitos que você quer, os comportamentos que você quer repetir, então você não precisa mais pensar nisso, o negócio você passa a se acostumar. Por exemplo, atrás de mim aqui tem uma academia e eu vejo a tensão aí com muita gente que tem dificuldade de começar a rotina de treino, de exercício, porque no começo você não vê resultado nenhum, muito pelo contrário, você começa a ficar todo dolorido e você só sofre, né? Mais. E aí começa a colher os frutos, como quase todo investimento na vida, só depois de muitas repetições, de muita execução, de muito tempo ali, né? De maturação daquele hábito, daquela rotina. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como ator de novela, em 2003, e antes também com os cursos de atuação, de teatro, de artes cênicas, eu tinha muita vergonha de me expor e isso acabou funcionando como um combustível precioso, porque eu tinha muito medo de passar vergonha, de pagar mico, de fazer papel de ridículo. E isso me ajudava muito a estudar mais, a me preparar mais. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção no, por exemplo, quantas horas eu precisava acordar antes para chegar no auge da minha energia no horário da gravação. E quanto tempo também demorava desde o horário que eu estava marcado no roteiro de gravações, né, no plano de filmagem, e, quanto mais ou menos eu ia demorar até estar de fato na frente de uma câmera, na frente dos atores, para fazer a cena de fato. E aí eu comecei a até anotar hora a hora, assim, principalmente dos dias anteriores, assim, à gravação, as gravações mais importantes. E, e é toda a minha rotina de estudo, a hora que eu ia dormir, a hora que eu ia acordar, o que, que eu ia comer, a hora que eu ia comer. Eu comecei a ficar bem certinho, assim, em relação a isso, até entender, né? Porque eu acho que no começo a gente precisa prestar atenção, precisa focar em algumas coisas, e depois você já entende como o teu corpo funciona, como a tua cabeça funciona, você vai acumulando mais experiência, vai ficando mais casca grossa, vai ficando mais com mais recurso para poder improvisar, e aí você vai relaxando um pouco. Mas nessa fase, foi a fase que eu, pela primeira vez na vida, eu comecei a levar uma atividade a sério mesmo, assim, muito sério. Porque até na época da faculdade, na época do colégio, então, sei lá, se eu tirasse uma nota ruim, isso não fazia tanta diferença na minha vida, assim. E depois eu corri atrás. Só na época da prova final, por exemplo, eu sempre tive o hábito de me esforçar muito no começo, mandar bem no primeiro bimestre, aí no segundo bimestre eu já caía de resultado nas provas, aí o terceiro já ia muito mal, no quarto eu começava a me recuperar, ali na prova final eu mandava muito bem, aí acho que até virava um pouco à noite, eu ficava com uma rotina bem organizada, e aí mandava bem na prova final e passava de ano. Então eu tinha esse tipo de tensão. E aí eu meio que puxei isso na época das gravações de novela e alavancado absurdamente, né, ao cubo. E aí passei a ter uma rotina muito forte. Aliás, agora lembrei de uma outra coisa, que eu faço esses vídeos sem roteiro, então me desculpem aí se eu ficar dando umas voltas ou se eu iniciar um raciocínio e acabar não concluindo. Acho que a parte da espontaneidade tem seu valor, principalmente agora que eu estou construindo um novo hábito de gravar vídeos diariamente, né? Então
Eu acho que quanto menos fricção... Aliás, depois eu vou falar um pouco sobre esses 2 livros que me ajudaram muito a entender tanto o Poder do Hábito quanto Hábitos Atômicos, como é que se funciona, como é que funcionam esses mecanismos dentro da nossa cabeça. E, enfim. E aí, o que eu estava falando antes, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu estava com uma barriga que me incomodava um pouco, então eu estava envergonhado para ir na piscina, na praia, morando no Rio de Janeiro, né, para ficar sem camisa na frente das pessoas, principalmente das meninas. Aí comecei a fazer uma dieta. A minha mãe tinha uma Xerox do Vigilantes do Peso, que era uma dieta bem famosa na época. Era uma dieta misturada com uma comunidade, um vigilava, era vigilante do outro, né? Era uma coisa meio com um senso de comunidade interessante. Mas eu só peguei a Xerox, não participei de nenhum encontro, nada, e segui à risca o menu ali, o cardápio. E eu lembro que as porções eram medidas em pãezinhos, então... E tinha umas coisas que antigamente se achava light, comer uma fatia, uma torrada com margarina. Então era uma porção de torrada, uma porção de margarina. E aí a lição aqui, né, que eu queria colocar é que eu descobri que eu tinha essa capacidade de foco. Então quando eu virava a chave e começava a fazer dieta, então eu conseguia resistir muito bem às tentações e seguia muito bem o plano, absurdamente. Tanto que eles tinham umas porções extras que você podia usar ao longo do dia se você quisesse, e eu não usava, eu deixava isso como um crédito, assim. Aí eu fiquei magricelo, mas aí o interessante foi, alguns anos depois, o meu pai chegou para mim e falou: eu fiquei muito impressionado como você tem a capacidade de disciplina. Então ele elogiou meu comportamento ali, meu sacrifício, meu foco, meu empreendimento ali para secar, para emagrecer. E aí eu passei a prestar atenção, assim, fiquei orgulhoso ali do meu feito, prestei mais atenção nisso, que eu tinha passado meio batido, assim. E aí eu comecei a ver que isso era uma habilidade que eu tinha, e eu usei muito isso ao longo da minha carreira como galã de novela. Então sempre que eu tinha uma cena sem camisa, né, meus personagens normalmente tinham esse lado assim, né, do galã, tinha que estar bonitão na frente das câmeras. E isso me ajudou muito também a ter o domínio do meu corpo, da minha aparência estética ali de fora para dentro. Mas como eu também tive acesso a muitos médicos, nutrólogos e livros e tal, eu comecei a entender também o funcionamento de dentro para fora, e aí eu juntei as 2 coisas. E aí entra uma outra parte. Então eu já falei do meu trabalho, né? Lembrei dessa parte da dieta que eu nem tinha lembrado antes de começar a gravar o vídeo. E aí depois, quando eu fui criar o curso de como vencer a timidez, ou Viva Bem com a Timidez, eu coloco: você não é tímido, você está tímido. E aí, sob essa perspectiva, através dos exercícios de artes dramáticas e né, que eu fui aprendendo ao longo da minha vida de ator profissional, e com vários coaches de ator, diretores, roteiristas, outros atores com outros métodos trabalhando junto, praticante de artes marciais, de musculação, já tive vários personal trainers muito bons, já tive a oportunidade de gravar com vários atletas de várias áreas diferentes, de treinar com campeões mundiais e tal, né, por conta dessa profissão, visibilidade, projeção e tal. Então fui pegando vários insights de vários lugares, inclusive desses 2 livros, que eu acabei colocando uma ênfase muito maior nessa parte da repetição de comportamento, porque a timidez normalmente é uma insegurança profunda na interação social, e parte do método que funcionou para mim quando eu comecei a fazer aula de teatro, porque eu era tímido, e que depois eu passei para os alunos organizadamente, foi a parte de fazer os exercícios de fortalecimento das ferramentas da linguagem, ou seja, para você ter mais domínio sobre as palavras que você está falando, sobre o raciocínio que você está tendo, separar as coisas. E, por exemplo, um exercício que eu falo sempre é a leitura em voz alta. Até lembrei do Rocky Balboa, não sei se é o Rocky 2, ele também usando o exercício da leitura em voz alta para melhorar as habilidades dele de comunicação, e tem isso no filme. Um dia desse eu quero criar um post no meu perfil Viva Bem com a Timidez no Instagram, pegando essa transformação do Rocky Balboa, lendo em voz alta, que ele ficou muito famoso depois que ele começou a lutar, que ele disputou o título no Rocky 1,
E, e aí ele foi contratado para fazer vários comerciais, ia ganhar uma fortuna, ele que estava todo endividado, todo quebrado antes dessa oportunidade de conquistar, né, de disputar o título. E aí ele fica travado, não consegue gravar o comercial de TV. Então ele paga mó mico, é ridicularizado na frente de todo mundo, ele empaca mesmo, não consegue falar um texto simples, nem com a cola escrita ali na frente dele. E aí ele resolve começar a ler em voz alta com a esposa dele, que dá maior força para ele. Aí depois ela fica doente, ele segue lendo ali para ela todo santo dia ali durante todo o processo dela de recuperação depois do... não fica doente não, na hora ela tem complicações no nascimento do filho dele. Enfim, não vou dar spoiler, apesar de ser um clássico, né, que já quase todo mundo está assistindo aí já deve ter visto ou ouvido falar. E então não adianta só você fazer esse exercício às vezes, você tem que colocar isso na rotina, assim como a musculação, assim como tudo. Então, esses livros acabaram tendo uma ênfase muito grande no meu curso do método Viva Bem com a Timidez. Ative o seu lado cara de pau em até 90 dias, que tem um link na descrição aqui, para você aprender comigo. E, enfim, e aí essa etapa, isso tem uns 4 anos, 3 anos, e aí eu comecei como professor para criar o método, depois para implementar isso, para vender isso. Então eu passei a mergulhar muito nesse universo, até junto com o Juca, o João Marcelo Antunes, um amigão meu. A gente criou a Jornada do Hábito, que é um curso também, só que está meio parado. Eu nem sei se está com turma aberta, se está à venda, não sei. Mas a gente fazia lives sistematicamente falando sobre esses livros e outros livros também sobre hábitos. E então eu acredito muito que você ter o domínio sobre esses comportamentos repetitivos, né? E você consegue se viciar em coisas boas. Muito especialista fala que hábito e vício é basicamente a mesma coisa, segue basicamente a mesma estrutura. O próprio Poder do Hábito fala que os hábitos são divididos em 3 etapas, que é a deixa, que é a provocação ali para aquele hábito, a rotina, que é executar a tal coisa, e a recompensa. E ele coloca muito o hábito de escovar o dente, que era uma coisa nova, que só virou hábito de verdade depois que as empresas de pasta de dente colocaram ali a essência de hortelã. E porque no começo, qual que é a deixa? A provocação. Você passa a língua assim no dente, você sente que ele está sujo. A rotina é você escovar o dente, né, de fato. E a recompensa é você sentir aquele frescor, aquele gostinho, né, além da limpeza ali, mas também com frescor. E aí, a partir daí, as pessoas conseguiram repetir esse comportamento até introjetar isso de uma forma que a gente não se imagina sem escovar o dente. Eu não me imagino mais sem fazer musculação quase diariamente, fazer exercício cardio, respiratório, lutar, gravar vídeos. Então, estou aqui criando esse hábito de gravar os vídeos. Aliás, convido vocês a assistirem os outros episódios aqui no canal. Maratonarem também a playlist do Viva Bem com a Timidez, que tem muita coisa interessante. E sei lá, fechar com essa parte da liberdade, né? Depois que você consegue, nos 2 livros eles falam isso, que o cérebro humano ele precisa economizar energia, ele precisa criar atalhos ali para o comportamento, então você não precisa ficar pensando muito, né, nas coisas. Depois que você já decidiu que você vai fazer aquilo sempre, teu cérebro decidiu que ele vai fazer aquilo sempre, ele cria ali o hábito ali, aquele comportamento repetitivo e para de pensar nisso. Então você está livre para pensar em outras coisas. Você acaba fazendo sem perceber aquilo que virou o hábito. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz, né, em relação a quais são os comportamentos que a gente quer repetir. Eu sofri muito também para acordar cedo para ir para a escola, porque eu dormia tarde, eu não tinha muita regra em casa, muita disciplina e tal. Então eu busco para minha filha ficar muito atento, assim, por exemplo, se eu quero que ela acorde bem para ir para a escola bem, feliz, botar ela para dormir no horário certo, acordar ela no horário certo. Hoje eu atrasei um pouquinho para acordar ela, então eu avacalhei um pouco a manhã da minha filha, porque eu acordei no horário certinho, 5h30, aí na hora eu já era para eu estar pronto, já ter tomado banho, dormir na casa da vovó, aqui no meu prédio também. E aí eu cheguei, era para eu ter começado a acordar ela às 6h30
e eu cheguei lá para acordar ela quase 6h45. Aí, esses 15 minutos para ela seriam, né, o tempo dela acordar com calma, sentar para comer, ela fazia as tarefas dela. Principalmente ontem a gente gravou com o psicólogo, psicoterapeuta, especialista em comportamento humano, Léo Freiman, que fala muito sobre a gente, né, deixar a criança fazer as tarefas, fazer as coisas, se vestir sozinha, no caso da idade da Zoe, se vestir sozinha, comer sozinha, participar ali das tarefas domésticas, levar a louça para a cozinha, até lavar a louça, ajudar a servir a família também, né? Participar junto das tarefas, junto das atividades. Mas quando a criança está atrasada, a gente está atrasada, a gente quer correr e terminar de colocar a meia sem esperar ela ajeitar a costura certinho, ajudar a vestir o uniforme, ajudar a comer logo, bora dar na boca. Então, principalmente depois que a minha filha nasceu, eu consegui implementar o hábito de acordar cedo, mas até hoje eu tenho dificuldade de dormir no horário certo, dormir cedo. Então, são desafios diários que a gente tem que ficar sempre atento, buscar sempre melhorar, encaixar as coisas. Isso se expande para tudo, vida financeira, vida social, poder dar atenção para as pessoas que merecem, não gastar dinheiro à toa, né? Gastar dinheiro com as coisas certas, prospectar novos trabalhos, concluir as coisas, concluir o vídeo, que eu quero fazer vídeos de 10 a 15 minutos, já está 16h32, eu estou falando aqui sem parar, mas é isso. Então, a partir de agora eu vou criar esses vídeos aqui no canal, falar também de livros que fizeram parte da minha história, contar um pouco da minha vida, casos pessoais, causos e autorreferências também, para dar uma temperada. E também vou me preparando aqui nos vídeos para as próximas entrevistas que a gente vai fazer no podcast. Aliás, se inscreva no podcast Osnagli, o Encontro de Gerações. Já tem 40 episódios, já com pessoas interessantíssimas falando sobre continuidade, construção de legado, uma geração complementando a outra. E o podcast Osnagli e os Empreendedores do Brasil, que é uma ideia mais recente que a gente teve no final do ano passado, que a gente convida pessoas que são as pessoas por trás das marcas e das empresas, pessoas que fazem a economia acontecer, que geram riqueza, geram dinheiro, criam ideias que melhoram a nossa vida, para contar ali os desafios, falar sobre como é que eles tiveram as ideias que eles tiveram para criar as soluções, né, dos produtos, dos serviços das empresas, o lado humano por trás, o quem somos nós ali do site, só que conversado no clima informal do podcast. Tamo junto, até amanhã, até a próxima. Valeu!